Oi gente, esse é o ArchiCast número 102, meu nome é Adilson. E o assunto desse episódio surgiu por conta dos inúmeros memes com uma foto da casa do cantor sertanejo Gustavo Lima, feita em um estilo que poderia ser denominado como neoclássico ou ainda arquitetura greco-goiana. Isso não foi a gente que inventou. A casa não passa desapercebida por ninguém pelo seu estranho anacronismo construtivo. Pilares gregos de ordem jônica, frontão, balaustrada, escadaria e uma logomarca em seu coroamento. Esse fenômeno anacrônico e estranho não é incomum ao nosso dia a dia aqui no Brasil. Outras casas de famosos e pessoas comuns, edifícios multifamiliares, lojas de departamentos e igrejas pentecostais utilizam essa estética que, apesar de amplamente conhecida, a gente não pode chamar de atual. Esse fenômeno de estranhamento na arte, que costumamos chamar de quiche, é o pinguim de geladeira da arquitetura. Então, bom, para conversar sobre esse tema, a gente chamou dois especialistas aqui. Primeiro eu vou apresentar a Mila. A Mila já participou aqui de dois episódios, para falar de patrimônio e para falar também de Game of Thrones, né, Mila? Tudo bom? Isso aí. Tudo bem, Adilson. Boa noite para todo mundo. Falar um pouquinho de arquitetura popular, né, dessa popularização dos estilos, que acaba virando uma imitação aí da arte na vida. Obrigado, Mila, por participar aqui com a gente. Bom, a gente convidou também o Thiago Berzoini, professor de História da Arte, e também participou com o cast da gente sobre realidade virtual. E aí, Thiago, tudo bom? Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Acho que vai ser divertido a gente falar do kit aí, porque inevitavelmente ele é engraçado, né? Pelo menos na maioria das vezes. Então, obrigado mais uma vez por poder participar aqui. Que isso, obrigado pelo seu tempo aqui com a gente. Bom, para falar com os dois, tá aqui o Rafa. Fala, Rafa. Fala, beleza? E aí? Estamos aqui para escutar os especialistas e o quiche tem que ser gostoso, né? Tipo uma quiche de alho poró, Nossa, que é a melhor que tem. Nossa senhora. Levantando a bola. Nada mais Rafa. quiche do que a quiche. Pô, fico cansado, eu fico bobo, tá? Então vai ser bem... Então é isso aí. A gente vai agora pros e-mails, comentários, outras cositas más. Voltamos com mais uma leitura de comentários, recadinhos e outras cositas más. Tô aqui com o Rafa. E aí, Rafa, tudo bom? Fala, beleza? Tudo certo. Depois da folia aí, limpando ainda o glitter da fantasia. Pô, nem fala. Unidos do sofá. Foi muito bom esse carnaval. Então, Rafa, como é que o pessoal faz para entrar em contato com a gente? Bem, estão mandando aquele e-mail maroto, né, para contato@archicast.com. Também nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram. E uma coisa interessante que faz tempo que a gente não fala, que é comentar no post do site. Toda vez que a gente lança um episódio, você que está escutando aí no Spotify, esse episódio também está na nossa página. Então você também pode comentar lá na nossa página no archicast.com. Então eu vou ler o comentário aqui do Johnny Michael. Ele escreveu aqui no post lá do episódio 101. Boa tarde, pessoal do ArchiCast. Muito bacana o episódio da UIA 2020. Estou ansioso, na verdade, para a data. Só tenho uma observação que parece, na verdade, que Deus me ouça, kkk. Hoje sabemos que a trajetória do estudante geralmente é perrengue e logo depois de formado dificilmente temos experiência e bagagem para ser contratado como arquiteto e muito menos ganhamos de acordo. Por isso, acho que seria interessante, nesses congressos e eventos de grande relevância, ter uma categoria de descontos para recém-formados de até 2 anos. Esse é meu desabafo. KKK. Bem, ele deu uma volta aí, mas na verdade para pedir desconto, né, Johnny? É assim que a gente consegue as coisas, o pessoal da UIA tá nos escutando aqui, quem sabe, se eles não criam essa categoria aí de até 2 anos de formado, como tem nos conselhos, né? Nos conselhos você também tem institutos aí, um desconto para quem é recém-formado. Aí ele termina a mensagem aqui falando: adoro vocês e considero-os como lady e lords do podcast sobre arquitetura. Que isso, hein? Parabéns ao infinito e além para o cast de vocês. Abração. Abraço, Johnny. Então fica aí o recado pro pessoal da organização, né? Criar uma categoria de desconto. E tem uma coisa também, né? Não sei se você entrou aí na nossa página, Johnny. Tem um cadastro para você fazer aí, archicast.com/UIA 2020 Rio, que esse cadastro aí vai ter uma série de promoções e quem sabe, com a ajuda de vocês, se vocês ficarem bem engajados nesse movimento, que a gente consiga algum desconto aí para vocês. Então fiquem atentos aí, nas nossas redes a gente vai ter mais notícias a respeito disso.
A gente vai fazer algumas promoções também, mas novidades mais pra frente. Isso. E tem uns salves aí do Instagram também, né, Adilson? Tem sim. Vou dar uns salves para algumas pessoas que curtiram a postagem do último episódio, que foi o 101. Vou dar um salve aqui então para o Fernando Pereira, para Joyce Kelly, para Larissa, para Natália Inocêncio, para o Jonas Oliveira, Ana Caroline, Irla Nogueira, Rubem Dário Urei, Robson Mengato, Fernando Carilo, Estúdio B Arquitetura, Luísa Heitler, Marcos Rodrigo de Ávila, Everton Lima, Alex Santos, Débora Tabosa, Vitor Hugo Miranda, Amanda Aleixo, Arthur Casseb Dutra, Covil da Arte, Rafael de Souza Ferreira, Paulo Rodrigues e muito mais gente que curtiu o episódio lá no nosso Instagram. Obrigado, galera. Eu queria falar pra vocês também uma coisa, acabou que eu não citei no contato, a gente tem o número de WhatsApp, que a gente também tem um grupo lá, a Oficina do Arquicast. Fala o número pra galera aí, Rafa. Claro, é 32 98428 9877. Repetindo, 32 98428 9877. Por que eu quero falar do grupo? Porque nos últimos meses, né, vários assuntos surgem no grupo. E o cast de hoje, especialmente, surgiu lá do grupo, né? Exatamente. Então foi uma pauta que surgiu lá dentro do grupo. E essas semanas aí do carnaval surgiram dois assuntos bem interessantes. O primeiro é a respeito do Pritzker, que sai agora dia 3, o resultado. Exatamente, vai sair agora na terça-feira, amanhã. Fiquem atentos aí pro anúncio. Isso, e a galera já tá lá fazendo essas apostas e tal. Teve gente lá até que já falou que o Big já tinha o Pritzker, daí o outro foi lá e corrigiu, não, que não tinha e tal. Uma discussão interessante. A gente vai passar essa enquete também de quem que vocês acham que vai ganhar o Pritzker desse ano. A gente vai botar lá no Instagram. Vocês coloquem quem vocês acham que vai ganhar o Pritzker desse ano, hein? Isso aí, vocês já sabem que o meu voto é no Libeskind, né? Eu vou voltando nele até o dia que ele ganhar. Enfim, é claro, apesar de ter vários outros arquitetos que também merecem serem laureados aí. E também o outro assunto foi, né, o meme da arquiteta Rosilene, né? Solta o som aí. É hoje que o projeto começa de uma vez. É hoje que o projeto começa de uma vez. Entrevista ok, PDN ok, fotografia ok, o lote tá ok. Brota lá do Rap pra emoção do freguês. Projeto maravilhoso que arquiteto. Pois então, cara, esse é um assunto muito profundo, muito complexo, que não dá pra gente falar aqui nos comentários. Talvez a gente repercuta essa discussão lá no grupo do WhatsApp. Nossa, eu recebi umas 6 vezes esse mesmo vídeo, tanto de grupo de família, grupo de amigos. E esse vídeo tá rolando não só por conta dela ser arquiteta, mas também por conta do vídeo em si. Então essa discussão rolou em polvorosa pra saber, mas ela tá certa, ela tá errada, ela tá mandando bem, mandando mal. O que é fato é que ela conseguiu vários seguidores depois desse vídeo e tá com a notoriedade em alta, né? Principalmente pelos arquitetos. Ela chegou onde muitos arquitetos não chegaram, né? Exatamente. Enfim, isso dá um cash, né? dá um cash, com certeza. Temos notícias da UI, então? Temos 2 notícias aqui, rapidinhas. Então, vou inaugurar o nosso boletim da UIA aqui na nossa quinzena. Primeira notícia é que o sul-africano Peter Hitch foi confirmado como palestrante da UIA, então mais um nome de peso para a UIA 2020 aqui no Rio de Janeiro. Além disso, o perfil da UIA está fazendo uma promoção que é a seguinte: o Rio de Janeiro fez aniversário no domingo agora, no dia 1º de março, e a UIA está fazendo uma promoção que é o seguinte: você vai postar alguma foto do Rio de Janeiro com a hashtag UIA no Rio, e aí a UIA pode utilizar a sua foto para colocar no congresso e também para divulgar também nas redes sociais da UIA. Então aproveite, participe, dê uma olhadinha lá no perfil da UIA, é o UIA 2020 Rio _Congress. A gente vai deixar o link aí no post para vocês. Participe, tira sua foto bacanuda, que você pode participar do congresso com a sua foto lá. Então, só lembrando mais uma vez, lá no nosso site, né, tem uma abinha lá, o IA 2020 Rio. Tem um cadastro que a gente está fazendo dos nossos ouvintes para que a gente possa começar aí os sorteios, várias promoções que a gente vai fazer aqui até o evento. Estamos só esquentando os tamborins após o carnaval, né? Já passou, né? Não tem nem como falar isso. Estão esquentando os motores, vai. Esquentando os motores, boa. Exatamente. Galera, então a gente vai deixar vocês aí com o cast sobre quiche na arquitetura. Espero que vocês gostem. Comentem também, importante. E a gente volta daqui a 15 dias com mais um episódio pra vocês. Isso aí. Gustavo Lima e você. Acho que eu vou primeiro perguntar pro Thiago aqui. Ele fala sobre o quiche nas aulas dele, né?
Tiago, a gente consegue definir o que seria o quiche? E, na verdade, assim, uma pergunta que eu faço também retroativa a isso, é certo chamar de quiche aquilo que a gente está querendo discutir aqui, que é essa arquitetura meio anacrônica, meio estranha? Eu acredito que sim. Tudo que causa um estranhamento e o riso, de alguma forma, pode ser enquadrado dentro do kit. O Edgar Morin, que usa a primeira vez, dizem, esse termo, né, em 1962, no livro dele, Espírito do Tempo, que é uma imagem, um produto que já vem previamente digerido para o consumidor. Então, eu penso que se é algo que a gente já bate o olho e reconhece, e esse reconhecimento já traz o riso junto, ele já está ali enquadrado como kit. Mas o kit também pode ser alguma coisa que, num primeiro momento, parece não muito útil, ou então uma própria imitação, né, de algo que é entendido enquanto arte, uma popularização de algo artístico, mas que aí eu não sei se a gente vai chegar aí nesse ponto, mas que é discutível também se essa popularização, se ela é incluída a arte popular ou não. Eu tenho minhas dúvidas, mas a gente vê aí, a gente manda a bola para Mila também, para a gente esclarecer isso daí. Mila, e aí, definições de kit, você tem também para parte do patrimônio, né? No patrimônio a gente costuma usar muito o termo pastiche, que é aquela cópia fácil, assim, de elementos de determinados estilos, mas sem uma utilidade, muitas vezes, uma integração desses elementos. E foi extremamente aplicado até pelo próprio IPHAN nas aprovações de projetos. Primeiro em Ouro Preto, né? Quando os proprietários dos imóveis eles precisavam comprovar que as suas novas edificações elas estavam dentro dos conceitos ali da arquitetura colonial popular de Ouro Preto. E muitas arquiteturas ecléticas também acabaram sendo modificadas ao longo da história do patrimônio para parecerem coloniais, ou por já terem sido coloniais um dia, ou para uma adequação do estilo. Agora, a gente pode ampliar aí esse assunto quando a gente fala do surgimento do romantismo, né, em meados do século XIX, e a própria industrialização dos materiais que acaba popularizando e, de certa maneira, massificando alguns elementos na arquitetura popular. Cara, eu acho esse tema muito interessante porque tem uma série de conceitos e preconceitos, assim, em às vezes algumas percepções nossas, assim, que cotidianamente eu me vejo de frente a essas questões, né? Quando a gente fala daquilo que tem mau gosto, né? Em tese parece que existe um bom gosto predominante, aquilo que não se encaixa dentro de padrões de uma cultura um pouco mais elitizada, tá mais próximo do quiche, né? Uma ideia também daquilo que não tá à frente, né? Em termos de inovação, é sempre assim, como algo conservador, algo retrógrado, né? Também a gente associa isso ao quiche. E também, toda vez que a gente fala um pouco, eu não sei se isso é uma percepção minha, mas a ideia de que a gente transforma a palavra popular, ou dessa popularização, a gente coloca isso como um nível de cultura, às vezes mais baixo do que outros. E assim, eu vejo que hoje, nesse mundo confuso, a gente tá sem parâmetros para dizer o que é bom, o que é ruim, né? Então, eu acho que o debate do quiche é um debate muito interessante, porque ele envolve não só o gosto do indivíduo, né? Mas também uma série de aparatos que a gente tem aí de uma hegemonia cultural para dizer o que presta e o que não presta em arte, né? Acho que o Thiago vai poder falar bem disso, ele é do campo, né? Não sei se essa minha viagem faz sentido. Quando a gente fala popularização, né, não é simplesmente o uso pelo povão, né? Vamos dizer assim, é mais uma questão de um uso sem sentido, né? O Walter Benjamin, ele fala que a imitação ela acaba acontecendo de forma muito fácil a partir do século XIX, aí com os meios tecnológicos que surgem, mas que o grande problema é a perda da aura, da autenticidade, né? Então é você usar determinados elementos por vontade estética e muitas vezes até para querer se ver inserido em um mundo. Aí também não tem tanto a ver com questões econômicas mesmo, é uma relação muitas vezes social, né? O Gustavo Lima não dá para dizer que ele não tem condições financeiras, né? E ele, na verdade, usa o estilo para se inserir, acredito eu, os elementos do estilo, para se inserir aí no que ele acredita que é mais estiloso ou, sei lá, mais
imponente. É meio que uma suspensão, né, de um senso crítico para consumir determinado produto mesmo de uma maneira massificada, né? O caso do Gustavo Lima. Pegar algo que é estético e que ele consumiu de alguma forma e talvez não ter uma crítica de que, na verdade, o efeito poderia ser o contrário do que ele imagina primeiro, né? Que foi o que aconteceu, né? A melhor imagem disso é ele parado na escada e os Cavaleiros do Zodíaco subindo. É o melhor meme até agora. A gente pode falar que existe um quiche bom e um quiche ruim? Por que eu pergunto isso? Porque, por exemplo, eu já fui a alguns museus que mostram a chamada arte naif. O que é a arte naif? São aqueles artistas que não tiveram conhecimento técnico, né, de pintura ou de qualquer outra técnica de arte e estão com seus trabalhos expostos. E eu me lembro de ter visto muito quadro do século XIX, dos ingleses que foram para os Estados Unidos, e aquilo de alguma forma está no museu, mas você vê que assim, é uma pintura bem feita, mas os caras não têm uma técnica de perspectiva, por exemplo. Então, quando é que a gente pode considerar o quiche como sendo algo, sei lá, de alta cultura, ou o quiche sendo algo banal, ou até mesmo considerado pejorativo, assim? Não sei se eu respondo a sua pergunta, mas eu acho que eu vou reforçar a minha ponderação. Assim, eu quero ser aí o ponto cri-cri da discussão. Me parece que a própria definição de quiche, assim, não sei, isso aí eu não sou profundo estudioso, mas existe uma série de preconceitos com relação, por exemplo, aos próprios memes, né, assim, essa ideia do mau gosto. Claro, a gente é estudante da área de arquitetura, a gente sabe, né, vê um anacronismo de uma obra, mas quando a gente vê que isso é quase que um sentimento geral, talvez se a gente fizer uma pesquisa e ver que talvez 99% daqueles que gostariam de ser Gustavo Lima gostariam de ter aquela casa. Até onde esse debate não nos isola dentro de um pódio, assim, de uma sabedoria. Toda a definição de quiche traz uma suposição de que existe uma arte menor do que a outra. O próprio conceito dessa arte naif. Uma forma mais fácil de explicar isso, eu me lembro do documentário que a gente viu lá sobre cidade, né? A cidade, né? O documentário da Isa Grispun, que um dos caras da Cooperifa, né, fala assim que ele ficou extremamente chateado quando ele viu um programa cultural de São Paulo falar que levaria a cultura para a periferia. Ele falou, pô, a cultura já está na periferia. Talvez eles trarão a cultura deles, né, a cultura, vamos dizer assim, erudita para a periferia, mas já existe cultura. Só tô querendo lançar essa luz aí de contradição a essa discussão, porque eu acho que ela é muito interessante. Aí, eu me lembro a pergunta que eu fiz anteriormente para o Thiago, no campo das artes, como é que ele enxerga essa dualidade? Sempre existiu daquilo que é erudito, daquilo que é popular, isso já existe um juízo de valor daquilo que é bom e aquilo que é ruim? Então, parece que o termo do kitsch nas artes está ali surgindo por volta de 1860. Então tem ali a sua ligação com a Revolução Industrial, que dá o efeito na fala do Walter Benjamin, que a Mila já citou ali, mas quando ele surge entre os colecionadores como um termo que tem a base no Verkitchen, né? Não sei se eu estou pronunciando certo, mas enfim, seria algo como trapacear, né? Vender uma coisa no lugar de outra, vender o gato por lebre. Então parece que nas artes ele começa por ali. O próprio fato da gente pensar arte naif como uma tendência ali, ou uma vertente do kitsch, a naif é o quê? A ingênua, né? A arte ingênua. Então parece que você já coloca ela num degrau abaixo das outras. Mas isso é curioso porque, vamos lá, o Jeff Koons, que é um artista contemporâneo, artista plástico contemporâneo, ele é considerado kitsch. As coisas que ele faz, elas são consideradas kitsch. Mas ele vendeu uma obra dele, que é o Rabbit, por exemplo, por 91 milhões. Então, assim, é kitsch, mas tem o valor dentro dessa alta cultura que é qual? A dos colecionadores. Então, talvez essa tentativa de classificar em um degrau assim de importância, não sei se importância ou de estar acima de outras artes, ela vai ser determinada mesmo por conta ali de quem está legitimando essas pessoas, os curadores, enfim. Mas acho que é mais fácil perceber isso em objetos
de massa, né? Quando a gente começa a ver a grande família e tem aquele jarro do abacaxi que aparece em cima. Adoro. Não é? Eu também gosto. Eu sorteava nas minhas aulas, depois eu parei de achar. Pô, mas tomar suco de caju naquela jarra causa um efeito. Suco de caju na jarra de abacaxi. Então, assim, eu acho que o kit ele é mais fácil de classificar quando é algo de mau gosto ou de gosto duvidável ou jocoso e que acaba se espalhando. Então, toda casa de vó tem um jarro daquele, do que dentro das artes plásticas, né? Porque ao mesmo tempo que o cara é kit, ele está vendendo a obra por milhões para colecionadores. O que, de certa forma, deixaria o termo de algo menos importante que o outro, assim, desclassificado, né? Não dá pra gente utilizar isso, porque afinal de contas está vendendo muito caro. Mas quando surge também lá em 1860, tem aqueles quadros que tinha um artista que pintava, por exemplo, gatinho com colar elizabetano, que é o Frederick Dillman, sabe? O nome do quadro é The Widow. Então, assim, é extremamente brega. Acho que não tem como responder exatamente essa classificação de ser uma arte menor que a outra. Inevitavelmente, acho que a primeira fala, ou o primeiro pensamento é esse. É uma arte que não é tão boa quanto a outra. Porém, né, Jeff Koons está aí para quebrar esse pensamento. Ficou parecendo que eu estava fazendo juízo de valor na coisa toda, mas assim, quem faz o juízo de valor, na verdade, quando eu fiz a pergunta, é mais assim, o mundo da arte, como o Thiago falou. E até pra gente estabelecer, assim, se existe algum critério. Quando a gente fala em arte, né, por exemplo, você botar um quadro numa galeria de artes, supostamente, você passa por um know-how de saber técnicas, de você, inclusive, não só técnicas, mas também de passar por uma espécie de academia das artes, assim, teoricamente passar por algumas academias ou por alguns institutos de arte, eu não sei como é que se define, eu acho que o Thiago consegue falar isso melhor, mas até mesmo como o Thiago falou, assim, o que é extremamente brega pode fazer muito sucesso, né? Romero, o sucesso ele independe. Um beijo pra você. Pois é. Pô. Pois é. Tá aí o SBT, né, na nossa infância, né, deixando marcas, né, Vovó Mafalda e Bozo, companhia. foram eles que eu pensei. Faz parte da nossa... E assim, isso tá no nosso dia a dia, isso é bem, bem comum. Quando a gente fala de arte, e arquitetura é uma dessas artes, né, a gente começa a discutir essas coisas, assim, não vou nem falar botar juízo de valor, mas isso vem para discussão também, né? E a gente quando estuda, né, quando tem uma faculdade, estuda 5 anos, a gente aprende algumas coisas, e aí quando a gente olha determinadas escolhas, né, a gente começa a questionar isso também, mas como assim, né? Enfim. Voltando à questão do Gustavo Lima, acho que tem a ver com isso, assim, o Gustavo Lima ele tem milhões de reais, muitos milhões de reais, ele poderia contratar o Márcio Kogan para fazer a casa dele. A questão é, ele que não tem cultura para entender que ele poderia contratar um projeto Márcio Kogan, ou será que nós, o campo da arquitetura, da erudição, não tá chegando aonde tem que chegar, né, como diria o querido Bituca. Esse é um problema de quem contrata. Eu não consigo chegar no Gustavo Lima. Né? Pois é, só dá uns rolezinhos em buses, assim, que ele tá por lá. Olha, posso falar uma coisa curiosa? Na verdade, assim, quando a gente vai pesquisar o tema do kit, a gente encontra muitas publicações, artigos, até livro, que falam sobre a arquitetura goiana, né? A casa dele é em Goiânia. Eu acredito que não é que a cultura não tenha chegado a ele, mas ele está usando uma cultura que é própria dele. Eu fiz uma pequena pesquisa para ver o escritório que projetou, né? Na verdade, uma grande empresa de engenharia da cidade de Goiânia. E, assim, a forma como eles descrevem a casa, que tem, aliás, 3.000 metros quadrados, né? Fico imaginando como que um casal com filhos vai percorrer isso tudo. Eles têm aqueles carrinhos de golfe e tal. Eu acredito que é parte da própria cultura do lugar, né? Não tô falando que todo goiano é kit ou que todo arquiteto goiano é kit. Eu tenho família lá, inclusive, eu posso, inclusive, apanhar. Conheço bons arquitetos de Goiânia, mas eu acredito que esteja inserido ali no mundo, né? Na percepção de mundo de boa parte dessas pessoas. Tem um artigo da Cristina Maria Sega. O título do artigo é O Kit Está Cult, acho que foi até o Adilson que me passou, onde ela fala exatamente por essa noção de mau gosto, né, que na verdade é algo que é totalmente subjetivo, né? Mau gosto ele pode ser parte ali da percepção individual das pessoas,
E aí o kit, na verdade, ele vai se apresentar a partir de algumas características, né? Da imitação, do exagero na linguagem visual ou na linguagem verbal, da ocupação do espaço errado, da perda de função original, que, enfim, vão definir ali o que é kit e o que não é kit. Eu, particularmente, a gente falou de arte naif, eu acompanho e gosto bastante de arte naif desde que eu visitei o Museu de Arte Naif no Rio de Janeiro. Acho que é uma expressão extremamente válida da nossa arte brasileira. Sei que existe em outros lugares também, mas ela, de certa maneira, populariza a expressão artística, torna mais viável, né, muitas vezes, ou mais fácil de ser adquirido aí por boa parte da população e ser entendido. Não vejo como um aspecto negativo, de mau gosto, nem nada. E talvez o que diferencie, né, esse bom kit do mau kit, esquisito falar isso, mas talvez esteja na dose, né? No exagero, assim. Ou na nossa própria vontade estética, é algo individual. Eu assisti um vídeo de um canal de um fã de sertanejo que, assim, ele queria a casa do Gustavo Lima de qualquer forma. Então, né, a gente vê opiniões muito diversas aí. Agora, voltando um pouquinho para a teoria, eu acho difícil fazer isso, mas a gente pode, de repente, eu acho que o Rafa e a Mila podem me ajudar um pouquinho, a lembrar de alguns movimentos ou alguma época que, sei lá, de falar desse anacronismo na arquitetura, né? De repente, ver algumas arquiteturas ao longo da história que fizeram um pouco esse papel do quiche, né? O que me vem à cabeça agora foi, por exemplo, no início da Revolução Industrial, quando os estilos arquitetônicos estavam fazendo uma espécie de revival dos estilos clássicos, do estilo gótico, né, que foi a época dos neoclássicos, do neogótico, que eu considero que uma espécie de fazer com que uma arquitetura surja em uma época que ela não mais estava exercendo seu papel de alguma maneira ali, enquanto expressão, né? Não sei o que o Rafa acha. Pô, eu acho que assim, é bem complexo, porque assim, se a gente olhar para talvez um dos movimentos que construíram a identidade do homem moderno, né, do homem vitruviano, ele é, em tese, um movimento anacrônico, vamos dizer assim, né, porque ele estava resgatando lá de Grécia e de Roma valores para uma arquitetura, para uma sociedade, né, estava eliminando tudo aquilo que tinha se passado de um grande período aí. A questão é, o anacronismo, desse ponto de vista, ele foi percebido de formas muito diferentes ao longo do tempo, né? Eu não creio que o anacronismo seja um parâmetro para se definir o quiche, mas talvez essa questão do excesso, do exagero, de uma mímese vazia, faça mais sentido, né? Porque o ecletismo, ele é a junção de vários períodos numa composição. A gente não pode esquecer que ele é um estilo acadêmico e que para se produzir a arquitetura eclética na academia, tudo era muito pesado, estudado, né? Como que esses vários momentos diferentes da história, a combinação, né, do que há de melhor de diferentes épocas poderia acontecer. A coisa se perde um pouco mais quando a gente analisa que, na verdade, quem está à frente do pensamento ali do ecletismo muitas vezes é o cliente, né? O cliente vai escolher aquilo que vai ser imitado. Então ele começa a ver diversas possibilidades, até em catálogos de elementos arquitetônicos da época, em ferro e tal, ele vê diversas possibilidades de combinação. E aí essa mistura começa a ficar um pouco mais exagerada, um pouco mais louca, né? Então, o fato também do ecletismo trabalhar com o que a gente chama de arquitetura falante, né? Então, se o cara queria fazer uma concessionária, ele colocava uma abertura em forma de roda, da roda do carro, né? Ou então, ele vai buscar relacionar os seus temas, o uso dos deuses, né, e as musas do comércio, da agricultura, da indústria, às vezes de forma exagerada nas fachadas, né, mas que só, acredito eu, se torna kit mesmo a partir do momento que a gente começa a ver aí o uso desses elementos em lugares que de repente não são os melhores para essa composição, ou mesmo do exagero na escala, né, por exemplo, do uso dessa ornamentação, desses adornos. Aí fica parecendo uma coisa mais superficial. Mila, me responde uma dúvida que eu tenho aqui. Eu já vi uma história de que foi o Viollet-le-Duc que colocou as gárgulas na Notre Dame.
E as gárgulas não existiam antes, não é isso? Não, é real, tá? Tem 2 livros que documentam isso. Na verdade, os próprios escritos do Viollet-le-Duc, mas no livro Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo, a gente tem um capítulo inteiro dedicado à restauração da Notre Dame pelo Viollet-le-Duc, onde ele reafirma isso, que a agulha e as gárgulas são uma criação do Viollet-le-Duc. E eu estou procurando aqui, tem um livro lançado ano passado sobre a restauração da Notre Dame pelo Viollet-le-Duc, um livro lançado na UFBA, que tem os relatórios do projeto dele, onde fica claro a presença aí desses elementos. Na verdade, isso tem muito a ver com a noção de restauração que o Viollet-le-Duc tinha, né? Onde ele entendia que, conhecendo o estilo, era restauração estilística, conhecendo o estilo, teria liberdade para completar ou complementar o edifício, caso ele sentisse que estava faltando alguma coisa. Então, provavelmente, assim, pela Notre Dame de Paris ser a principal igreja da cidade, a principal igreja gótica da cidade, talvez não a mais bonita, mas a principal, e não ter esses elementos que são icônicos do período, ele sentiu a necessidade, sentiu que realmente faltava alguma coisa. O que é o mais questionável na obra dele como restaurador, né? Mas como você falou, né, o entendimento da época era outro, e foi ele que fez uma das cartas de restauro, né? Um dos caras que formularam essa ideia também, né? E se você pensar hoje, né, você poderia até considerar... Viollet-le-Duc, seu danado. O livro que eu tô falando, que é o Viollet-le-Duc e o Restauro da Notre Dame, que é do professor Mário Mendonça de Oliveira e da Cibele Celestino Santiago, ele vai em defesa do Viollet-le-Duc. Ele fala que ele foi um teórico incompreendido no campo da preservação. Mas... a gente ainda gosta de jogar uma lenhazinha na fogueira, né? Porque muita coisa era criada. A Françoise Chouet fala que ele aplica uma noção de Disneylândia em alguns restauros de castelos que ele faz. E aí, Thiago, voltando um pouco para a questão da arte, você falou que ela surge lá no século XVIII, essa ideia, né, do que seria o quiche? 1860, já é ali Revolução Industrial. Por conta mesmo de uma possibilidade de massificação de um gosto, né? Isso aqui pegando mais pelo que o Grinberg e o Edgar Morin falam, né? Que ela penetra facilmente nas psicologias da massa, que é capaz de influenciar a opinião pública. O Grinberg tem um texto que é o Vanguarda e Kitsch, ou Avant-Garde e Kitsch, depende lá da tradução, que ele coloca isso até como uma estratégia política, né? De aproximação de uma voz autoritária com a alma do povo, né? Porque... você começa a deixar o que é de fácil consumo muito explícito, influenciando ali a opinião pública e massificando esse gosto, e aí mesmo com uma voz autoritária você teria uma aproximação com o povo, né? Tem várias vertentes de perceber o kitsch, né? Até essa política. Parece que a primeira forma de se pensar isso realmente é ali em torno de 1860 entre os colecionadores de arte mesmo. Porque está muito ligado a essa reprodução fácil que a Mila falou no começo, né? Da perda da aura do objeto, há um temor nisso também, né? A imitação da imitação, é o fato da gente poder pendurar uma Mona Lisa hoje, né? Na sala de casa e, na verdade, aquilo foi impresso na pior cartolina possível, mas coloca uma moldura ok e você tem lá a sua Mona Lisa. Então, assim, acho que surge, a princípio, com esses temores, né, da reprodução, mas lógico, a original continua com seu valor e a aura da original tá lá no Louvre, né? Não é nessas cópias que tem em caneca, em camiseta, enfim. E até você brinca um pouco com a popularização da arte, né, que tá ali no pedestal do museu e vem para um caneca. Não é que é questionável, é que assim, é que a contemporaneidade traz isso, né? Como julgar uma obra de arte que é extremamente simbólica do Renascimento para uma caneca, então. Sim. Aí eu vou fazer uma pergunta capciosa. O fato da gente falar popularizar a arte já não tem pressuposto nessa frase de que a arte ela não pertence ao povo? É uma visão elitista? Eu me lembrei muito do documentário do Banks, Exit Through the Gift Shop, né? Acho que a gente já deu essa dica e tal, que ele cria um personagem fictício, um artista fictício, faz uma movimentação, chama uma série de artistas, né? Monta uma exposição e vende não sei quantos milhões
padrões, né? Tudo falso, né? Tudo jogada de marketing para mostrar que a arte ela poderia ser facilmente criada, assim, sem necessariamente padrões acadêmicos e tal. Uma pergunta, né? Será que a própria construção da ideia do kitsch, ela não entra justamente para preservação de uma aura, de uma arte mais valorizada, de alto valor agregado, assim, não seria uma estratégia de difusão do kitsch justamente para preservar aquilo que possa vir a ser valioso para frente, né? Pelo Greenberg, é exatamente isso, né? É uma estratégia mesmo até para dividir as coisas, manter ali uma arte com A maiúsculo para determinada camada da sociedade e você massificar o resto. Eu acho, inclusive, que essa palavra é melhor do que popularizar, porque toda vez que a gente fala popularização, a gente esbarra com a arte popular, e aí já começa a dar uma outra discussão. Acho que a questão é a massificação, entendendo isso como um consumo, e esse consumo está suspenso de um senso crítico, né? Algo nesse sentido. A gente vê e consome. Assim, o que eu tô querendo de repente ponderar, pode ser que ele seja tão bom quanto, só que como ele é feito em escala e ele precisa ser facilmente multiplicável, não tem por que atribuir valor agregado a ele, né? Porque senão você não vai vender a toalhinha de plástico a 50 centavos, né? Então, essa toalhinha de plástico, se a gente colocar um adesivo da Victor Hugo e colocar na Champs-Élysées, ela passa de 50 centavos a $5.000. Parte dessa discussão está muito em como a gente atribui valor às coisas, né? Falei do Romero Brito brincando, porque eu sempre falo dele brincando, mas se a gente parar para pensar no que ele produz, assim, ele brinca muito com imagens que são massificadas, né? Que são pop, não vamos chamar de populares, mas pop, né? Às vezes ele pega o político, ele vai lá e dá um quadro. Ele já fez a brincadeira com a Mona Lisa dele é uma gata, né? Ao mesmo tempo é uma sacada inteligente, porque ele tá pegando esses elementos e ele tá sabendo jogar eles dentro de uma conversa que visualmente, pelo menos, todo mundo entende. Tem uma sacada boa nisso ali, naquele caso, né? Eu acho que se a gente leva em consideração a questão do Greenberg, né, ele meio que atravessa essa dualidade, né? Produz algo que é facilmente replicável, mas com alto valor. Tá nessa dualidade, né? Entre o que é o massificado, mas com a mão dele, né, com o nome dele, ele coloca num patamar que não é o da massa. Mas vira o da massa na caneca, na lancheira, né? Tem lancheira do Romero Brito. Eu tenho cá em casa aqui uma dupla de canecas do Romero Brito, que elas encostam uma na outra assim e formam um coração. Eu queria voltar para um ponto aqui que eu acho interessante, que a gente começou a discutir, não é necessariamente para a questão da massificação, mas da questão da popularização, no sentido de que as pessoas que talvez não tenham tanto conhecimento de arte fazem um objeto que se torna kitsch. E aí tem um livro interessante, que é o livro do Lauro Cavalcante e da Diná Guimarães, que eles publicaram em 79 um livro chamado Arquitetura Kitsch Suburbana e Rural. Nesse livro, eles relatam algumas casas, né, construídas não só na periferia do Brasil e também nas áreas rurais, de onde ele encontra essa arte muito exagerada das casas, né, e de como alguns elementos arquitetônicos, inclusive do Niemeyer, né, tomando de assalto algumas representações assim, de pilares e tal. E eles tentam mostrar, né, esse lado que é o kitsch, mas é o kitsch que tenta tratar, né, aquela casa ou aquele lugar de morar, né, como algo importante para eles. Olha, eu já vi muita casa no interior de Minas, no sul de Minas, inclusive, com elementos da arquitetura do Niemeyer. Eu acho que as pessoas, elas sempre buscam se espelhar em algo que é uma referência. No caso, Niemeyer, uma referência da arquitetura brasileira de uma época, né? Mas eu vejo que sempre isso aconteceu ao longo da história, de se olhar para uma arquitetura de poder e levar alguns elementos dessa arquitetura de poder para suas próprias casas, né? De certa maneira, a gente vê o povo querendo se aproximar mesmo, assim, do que existe de melhor qualidade na sua época, numa cópia mais de acordo com as suas condições, com os materiais que ele tem ali de possibilidade, né, para utilizar. Essas estéticas, elas são copiadas bem livremente.
A gente vê isso acontecendo muito no Brasil no período do ecletismo e do neoclassicismo, quando algumas fazendas, né, elas começaram a utilizar elementos completamente destoados ali do locus, mas que eram praticados, eram feitos na cidade grande, vamos dizer assim, no Rio de Janeiro e tal, e levam essas referências ainda com arquitetura bem vernacular, mas eles levam alguns elementos como colunas jônicas, dóricas e frontões e outros elementos aí para se aproximar, né, do que está sendo produzido nos lugares maiores. A gente tá falando de várias coisas, assim, difusas, mas a gente acabou não definindo o quiche, né? Então, assim, claro que não, quem somos nós, né? Pra definir, mas assim, a gente não chegou no consenso, assim, o que é o quiche e tal, pra gente pautar aí, de repente, os nossos próximos exemplos, nossas próximas discussões, né? A gente, então, pode dizer que o quiche é tudo aquilo que não é erudito, ou não? Ou é aquilo que é cópia, é mímese, é o quê? Para mim é a cópia com exagero e superficial. Eu acho que é uma cópia, ela trabalha com exagero, seja através do que for, mas com exagero, e eu ainda acho que ela tem uma suspensão de um senso crítico, que facilita o consumo. E esse consumo que eu estou falando não é necessariamente comprar, né? Facilita a impregnação daquilo na nossa memória, por exemplo, né? Eu acho que, sem a gente ficar questionando muito, às vezes. Eu não sei se é o primeiro momento da casa do Gustavo Lima, que a gente começou por ali, né? Eu acho que pegou mais pela estética, pelo exagero, e aí foi de fácil assimilação com outros elementos, né? Uma suspensão de um senso crítico que facilita nesse consumo, né? Na opinião pública. E o exagero está sempre presente. Agora, uma pergunta. Por exemplo, antigamente o quiche era mal visto por conta dele ser uma espécie de cópia, né? De tentar você deturpar uma obra de arte para vendê-la como algo que tinha um valor que não tem. E hoje, a gente tem um mundo contemporâneo hoje que a questão da imagem é muito forte. E aí a gente vê vários artigos falando do quiche como algo interessante a ser observado. Você acha que ao longo do tempo e hoje com a nossa sociedade como você acha que hoje o quiche ele é muito mais bem visto nesse sentido? Mesmo que a gente tenha uma suspensão de descrença, o quiche ele inverte um pouco essa ideia de ser falso para ser algo que pode ser buscado, algo assim, Thiago? Me passou uma palavra pela cabeça, né? Talvez hoje ele funcione até como algo anestésico dentro da sociedade. Eu estava aqui parando para pensar, fui ao shopping e tem muita estampa floral, que não é necessariamente uma chita, mas que me traz à memória a chita, o pano de chita, né? Que também não é a princípio kit, porque a história dele toda, se for voltar lá, ele tá lá na Índia, toda uma questão cultural e religiosa, de usar estamparia para evitar determinados desacertos dentro da sociedade, e que ao longo do tempo vai passando até chegar aqui. E hoje a gente tem a chita como tecido de festa junina. Hoje, talvez seja uma coisa mais anestésica. Todo mundo começa a usar e ele não tem, talvez, tanto esse peso de desvalorização em alguns pontos. Acho que na arte ainda é possível encontrar isso. Até para desvalorizar determinado artista. Pode ter isso também. É um mercado cruel. Mas tem, eu não sei se repararam, agora tá na moda, né? Estampa floral, assim, e coisa até muito colorida, misturada. Ainda que tenha um bom corte, uma certa elegância, um nome, uma etiqueta que valorize o produto, ele não deixa de ser exatamente kit. Eu nunca vou esquecer um amigo oculto que eu fiz na época que eu fazia teatro, e eu ganhei um negócio, não sei se consigo descrever. Ele tem o formato de um ferro de passar roupa, com um buraco no meio. E a pessoa que me deu, desculpa se você ouvir esse podcast hoje, na hora que ela me deu, ela falou assim, gostou? Aí eu ri e falei assim, aham. Deu um silêncio, e eu falei, e ela perguntou, você sabe o que que é, né? Aí eu balancei a cabeça, aham, positivamente. Mas eu não sabia. Ela falou assim, isso é um porta-vinho kit. Mas claramente era algo que não era barato, sabe? Feito de madeira, bem bonito, e eu demorei muito tempo para entender como é que usava. Por isso ser kit, eu não sabia como usava.
né? Você coloca ele equilibrado com uma garrafa, se ele faz um ângulo de 45 graus, fica em pé. Mas até descobri isso porque, como eu falei com ela que eu sabia para que servia, eu demorei alguns meses para descobrir de fato. A gente não tinha internet como tem hoje, então. Entendeu? Mas é um kit que não era barato. Mas era kit porque, olha a funcionalidade do negócio. Eu nunca usei. Desculpa de novo você que me deu. Porque uma vez que eu abro o vinho, só cabe um vinho. E se eu abrir e colocar de novo, vai entornar. Então não tem lógica aquilo. Aqui em casa tem um parecido, mas é tipo um bonequinho de biscuit que fica com a mão assim, que a garrafa apoia nele. Junto com a caneca do Romero Brito, né? Falei em caneca, que eu tenho um monte de caneca de museu aqui. Eu adoro comprar caneca, cara. Não, mas caneca de museu não é quiche. Ah, não? Você comprou no museu. Se você tivesse comprado no camelô, era quiche. Na verdade, eu tinha perguntado da definição do quiche, porque eu tava querendo chegar num ponto capicioso aqui da arquitetura. Então, se a gente tá falando que quiche é tudo aquilo que é cópia, sem um critério, é anestésico, é exagerado, falei isso pra Dilson, ele discordou de mim. Mas se a gente dá uma rodada em condomínios fechados, outros com casas brancas, modernistas, reluzentes, com telhados embutidos, num país tropical, totalmente anacrônico, fora de tempo, com excesso de vidro, né, que precisa de 4, 5, 6 faxinas para limpar, pra mim isso é tão kit quanto se uma pessoa construísse uma casa neoclássica, tá aí colocada a bomba. É uma estética que não é nossa, claro, foi apropriada no movimento moderno e tal, mas ela não é nossa em termos de clima, em termos de uma série de outras questões. Estou falando aqui dessa arquitetura em Minas Gerais. Pode ser que lá em Brasília, né, o pessoal do ArcBR até me convenceu, né? Eles são tão autênticos na fala deles com relação a esse tipo de arquitetura, mas quando a gente circula aqui e vê arquiteturas que estariam para estar num terreno plano, num terreno totalmente acidentado, todo desconjuntado, é tão quiche quanto a casa do Gustavo Lima. E, infelizmente, é o que a gente vê sendo feito em larga escala aqui por jovens recém-formados arquitetos e arquitetos já com tempo de estrada. E essas demandas não param de chegar, porque é o que os clientes querem, é o que eles querem, é o que está na revista. É o que está no Trend Topics. Não, mas aí, por exemplo, você está botando um juízo de valor, por exemplo, para essas casas de condomínio, mas você faria o mesmo juízo de valor, por exemplo, da casa do Gustavo Lima? Estamos dizendo aqui que o quiche é uma cópia, uma mímese anacrônica de um elemento arquitetônico, de uma arte, é exagerado. Se a gente está pautando isso como critério, então uma casa dita modernistoide, de telhado embutido, num país que chove pra caramba, que tá em infiltração dia e noite, ela tá totalmente errada, equivocada e com uma estética simplesmente importada, né? O propósito do movimento moderno era justamente esse, você universalizar uma espécie de estilo de arquitetura, e aquilo foi seguido por muita gente do resto do mundo inteiro. É claro que teve suas adaptações, inclusive Niemeyer é um fruto disso, né, Lúcio Costa e tal, mas longe de dizer que o movimento moderno no Brasil, ele foi algo que destoasse do que a gente fazia aqui, porque até mesmo Niemeyer foi reconhecido mundialmente por conta dessa adaptação que se fez, né, nessa arquitetura. Não tô falando deles, não, tô falando dos hoje, século XXI, dos novos, dos projetados ontem, aprovados ontem, construídos ontem. Se a gente começa numa discussão mais profunda, assim, tudo que a gente constrói aqui no Brasil é meio anacrônico, né? Porque nada tá muito adaptado ao lugar, assim, nada tá muito utilizando materiais vernaculares, e seriam uns limites que a gente teria que botar, sabe? Então, olha só, a partir do momento que você constrói fachada de determinada proporção, passa a ser kit. E são limites meio estranhos de você passar ou não. Não tô falando que você tá certo ou tá errado. Eu só tô falando que, assim, depende do critério, né? Isso, exatamente, é isso aí que eu tô falando. Se o critério é esse do quiche, eu refaria o meme do Gustavo Lima colocando qualquer casa com essa aparência de Farnsworth no topo de morro. O caso do Gustavo Lima torna-se um pouco mais bizarro porque ele escolheu a Grécia Antiga. Ué, qual o problema? A gente tá escolhendo o modernismo. Mas é porque a Grécia Antiga, ela é mais... As imagens dessas arquiteturas são mais difundidas, né? E o modernismo, inclusive, muita gente não gosta. Mas muita gente, né, sem entender o estilo todo, o período, não gosta, leigos e tal. Eu acho que hoje em dia a gente recebe muito do cliente essa proposta da casa de revista. O problema é a gente aceitar, né? É não conseguir, assim, esse convencimento de que, de repente, um determinado tipo de telhado vai trazer mais problemas para ele do que qualquer outra coisa, né? Eu não sei se encaixaria no kit. Eu acho que é extremamente preocupante.
Nunca vou esquecer de uma ida a uma obra de outro arquiteto da cidade. Fui com uma dona de uma loja de revestimentos e ela cogitou para a proprietária que o arquiteto estaria abrindo uma vidraçaria, né? Porque era tanto vidro, e ela fez a mulher, depois do projeto pronto, pensar como que ela ia fazer para limpar aquele vidro todo. E realmente, isso a gente vê, assim, aí eu não acho nem que seria anacronismos, né? Não é nem o fato de estar fora da época, é o fato de estar fora do lugar mesmo. Enfim, vidro, telhado embutido e tal, a gente pode usar em outros períodos também de uma forma eficiente. Agora, o problema é a falta de lugar, o problema é a falta da leitura do lugar onde você está inserindo essas arquiteturas. E a repetição dos materiais e tal. Eu lembro também, caminhando pelo centro com a minha mãe, tinha 2 prédios novos, né, com diferença de 2, 3 anos de construção. E ela falou, olha que legal, esse prédio é igualzinho ao outro, do outro lado da rua, né? Eu falei assim, não, mãe, são de arquitetos diferentes, inclusive. Essa utilização massiva do mesmo material fazia com que a gente não tivesse diversidade nenhuma, identidade nenhuma naquele lugar, a ponto de confundir se era um prédio igual ou não. Eu, como não sou arquiteto, vou fazer igual a Glória Pires. Não sou capaz de opinar. Eu acho interessante essa discussão, porque a gente às vezes pauta uma discussão de fato arquitetônica muito pela gosto ou uma estética hegemônica, né? Então, e até essa piada, essa ironia que foi feita, assim, eu não tô falando que a arquitetura do Gustavo Lima porque ela é ruim com força, né, da casa dele. O problema não é o frontão. Vamos pegar a casa da Ana Hickman. Ela tá no mesmo patamar da casa do Gustavo Lima. Só que a casa da Ana Hickman tem a assinatura de um arquiteto que tá aí dentro dessa linguagem aceitável para que não se enquadre dentro do quiche. Mas, do meu ponto de vista, é quiche. Tão quanto a casa do Gustavo Lima. Eu acho que você tá falando também do exagero, né? De ter um pé direito muito alto. E a pessoa não precisa, sei lá, de 3 mil metros quadrados para morar. Eu queria ir já no meio para os finalmente aqui, discutir 2 coisas. Na verdade, são 2 assuntos que podem ser quase a mesma coisa, mas queria a opinião de vocês. No Brasil, a gente encontra, por exemplo, as igrejas pentecostais que utilizam de um estilo, né, que é não sei se é o neoclássico, mas fica muito claro, né, essa intenção de você imitar, mesmo que seja mais polido, estilos mais históricos e tudo mais. Além, é claro, das casas que são bastante anacrônicas, como a gente viu do Gustavo Lima. Teve uma notícia, semana passada, de um decreto que apareceu do Donald Trump, emitindo uma ordem executiva para que os edifícios federais lá dos Estados Unidos seguissem um estilo clássico. Queria que vocês comentassem, não sei se vocês viram essas matérias, mas queria que vocês comentassem um pouco a respeito, não só da matéria, mas assim, de coisas que a gente vê, desses anacronismos que a gente tem no Brasil também, né? A gente não pode esquecer que o neoclassicismo, ele teve uma vida até, de certa forma, curta, né? Na Europa e tal, e que os Estados Unidos, eles mantiveram por um período muito mais extenso no século XX o uso da arquitetura neoclássica para os seus edifícios públicos. Eu acho que pode ter vindo daí essa ideia do Trump. Agora, isso ignora completamente a possibilidade de novas criações para os arquitetos norte-americanos, né? Se não me engano, a Associação dos Arquitetos do país, inclusive, foi extremamente contrária e colocou esse posicionamento, esse decreto aí como algo autoritário, porque, de certa forma, cerceia os direitos de criação dos arquitetos, e acho que tem a ver mesmo com essa plataforma de governo dele, né, que fala que vai fazer com que os Estados Unidos voltem a ser o que eram antes, enfim. Ele está realmente querendo retroceder na história. De certa maneira, eu encaro dessa forma. Na verdade, quando falou de igreja, né, tem essas igrejas, tem essas estéticas, eu estava aqui pensando, na verdade eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas eu acho que levaram à risca mesmo, né, o termo templo, e buscaram a replicação disso, mas não é? Porque realmente, né, você tem um pé direito imenso, tem aquela coisa que remete, às vezes, à Grécia, alguma coisa, independente da fé da pessoa, não é esse o ponto, é o gosto arquitetônico, que fique bem claro, mas eu acho até bizarro, né, é imenso, né, no Rio, não é? Que é igualzinho mesmo, tem as colunas, é curioso ver esse resgate estético pra fé, né? E que mistura tudo também, né? Ou não?
Parece que sim, né? Porque é uma coisa que vai para Israel, enfim. Eles pegam a métrica do Templo de Salomão, que está descrito, enfim, em documentos históricos aí, para tentar aproximar ali espiritualmente, vamos dizer assim, né? A gente tá falando das igrejas pentecostais, mas tem muita igreja católica, por exemplo, né, que faz também os seus pastiches, assim, essas coisas esquisitas, né. Não, a nossa principal igreja, né, nacional do catolicismo, né, a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, é uma construção do século XX, né, então... Mas, assim, voltando ao Trump, né, eu acho que é interessante ver o título do decreto dele, né, Make Federal Buildings Beautiful Again, Make America Great Again. É, assim, é o resultado daquilo que a gente falou da definição do que o quiche que é retrocesso, né? É contra tudo aquilo que é novo, há uma visão de vanguarda, de futuro. Ele é brega, ele é conservador, ele é retrógrado, ele é tacanho, né? Ele é tudo isso que a gente está vendo em todos os governos que tem essa proposta de uma busca por uma reconquista de algo ilusoriamente melhor do que o que a gente tem hoje, né? Então o Trump é a pérola disso tudo que está acontecendo no mundo, né? Então não poderia ser diferente, né? Então, assim... E muitas vezes eu entendo essas coisas, essas tentativas, como completa falta de conhecimento do que é determinada cultura, né? Nesse caso, a cultura arquitetônica. A quantidade de artigos que saíram em vários jornais, Chicago Post, no New York Times, no Washington Post... vários artigos saindo e falando sobre isso, que uma completa falta de noção, né? Pra não falar coisa pior, né? Assim, não é nem falta de conhecimento, não. Isso é um projeto. Isso é um projeto de, né? Ingênuos somos nós de achar que eles não sabem disso. É claro que eles sabem. O que é curioso é que, assim, se você for ver as Trump Towers, né? São edifícios contemporâneos, né? Usando International Style também, assim. São completamente inovadores. E aí você vai pensar, né? Edifícios públicos. Pra mim é uma falta de conhecimento mesmo, é ignorância. Infelizmente, não é ignorância, é o projeto, é o que eles querem, né? É o que eles querem criar. Né? Pra mim isso passa por ignorância também. Apesar de se achar não é um projeto, não é ignorância. Nesse caso, né, como chefe de Estado, a gente tem que cobrar dele, né, que isso não aconteça, né, de alguma maneira. Mas você acabou de dar o exemplo, as torres da empresa deles não têm isso. Por que os edifícios públicos deveriam ter? Então isso não é uma ignorância, isso é um projeto. Isso não é ausência de conhecimento, isso é um projeto que eles querem implantar. Não, então, mesmo que seja ignorância, ele como chefe de Estado, a gente deve cobrar dele que ele tenha conhecimento disso. Ou seja, ele ser, entre aspas, ignorante, não exime a culpa dele fazer isso, entendeu? É isso que eu quero dizer. É intencional, eu acho. É intencional, é um projeto, assim, porque se ele tem a Trump Tower, né, que quando ele fez, ele contratou os arquitetos, né, do momento e fizeram a arquitetura com a linguagem atualizada, vanguardista, por que ele não aplica isso nos edifícios públicos? Porque isso é intencional que seja dessa forma, retrógrado. Então isso não é uma ignorância, isso é uma intenção. Uma intenção de controle mesmo, né? De refazer uma imagem do poder político dele no país. Bom, a gente pode ir pro finalmente então? A gente pode dar um veredito aí, se é bom, se é ruim, se a gente tem que aceitar essas coisas? Como é que a gente pode botar para quem tá ouvindo a gente aqui? Vamos então colocar que o quiche é uma forma aceitável, né, de cultura, ou dependendo de onde ela vem, ela pode ser discutível? Eu acho que tá aí. Não sei se é uma questão de aceitar, né? A gente acha super bonito o abacaxi da Dona Nenê e as colunas do Niemeyer nas cidades do interior de Minas, né? Eu acho que não tem muito que ser feito, não. De repente, uma educação urbana, uma educação arquitetônica, mas assim, projeto para longos anos. Eu vejo isso se repetindo na história há muito tempo. Então, acho que é uma das vertentes que a gente tem, sabe? E que a gente acaba convivendo com isso e fazendo piada de vez em quando. Talvez o mercado continue comandando o que é o bom kit, o que é o mau kit, usando de exemplo aí, igual o Jeff Koons, o artista plástico, que é kit, vende a obra por 91 milhões e às vezes um que faz algo muito parecido ou próximo, ou até... Mais uma vez, Romero Brito, alguém que faça, é mais fácil fazer algo mais próximo ao Romero Brito do que o do Jeff Koons, né? Faz algo próximo ao Romero Brito e não tem reconhecimento nenhum e o Romero Brito tem. Então, assim, o mercado acho que ainda vai ditar o que é o bom kit, no sentido de consumível e menos piadista, e o mau kit, que é motivo de riso muito mais do que de consumo. Eu concordo com essa visão do Thiago, assim, acho que é o mercado que
define muito dessas coisas. E o mercado não é algo que se é planejado, né? O mercado é flutuante, ele não é um ser definido, né? Ele é um Frankenstein de várias coisas, né? Então a gente tem o quiche Gustavo Lima, de uma casa anacrônica, e o quiche do Romero Brito, que vende, né, suas obras por milhões e fabrica seus produtos a centavos de dólares na China, né, em larga escala. Esse nosso mundo em ebulição é bem interessante pra gente repensar o quiche, né? E pô, foi muito legal esse bate-papo, assim, porque algumas coisas que passavam pela minha cabeça me deixaram mais convictos, me deixou mais convicto, e outras coisas pra gente de fato entender que existem aí, o Thiago citou os autores que definiram a expressão e tal, e durante o cast eu fui dando um Google aqui, e realmente tá muito dentro dessa ideia do trapacear, né, daquilo que tá fora de lugar e tal, é meio que aproveitador do momento e dessa anestesia, né, cultural, né. Então o cara chega no escritório de arquitetura para pedir uma casa, ele quer aquilo que já tá todo mundo fazendo, que o vizinho fez, que ele viu na revista, né, e infelizmente nós arquitetos estamos operando e trabalhando só para contribuir para esse processo anestésico, coisa que, por exemplo, os modernistas só fizeram a arquitetura daquela qualidade porque eles estavam lutando para implementar uma coisa de vanguarda, uma coisa nova, coisa que eu sinto aí meio que um pouco adormecido na nossa realidade. Eu não tenho um pensamento formulado a respeito disso. Eu acho que eu tendo a ter uma opinião parecida com a Mila. É de que essas coisas são do nosso dia a dia. Em algum momento, o quiche vai ser uma espécie de tentativa de acerto, como a arquitetura popular é um pouco, né? De pegar essas referências e tentar trazer isso pro dia a dia delas. Em outros momentos, essa imposição vai ser terrível, como está fazendo Donald Trump. E em outros casos, assim, eu vou talvez ficar no meio termo de uma opinião enfática do Gustavo Lima, assim, da casa do Gustavo Lima, que eu acho que é muito bizarra, assim, né? Apesar, né, de várias pessoas gostarem e tal, eu como arquiteto, nossa, eu estaria fugindo de fazer um projeto desse, né? Apesar de talvez trazer uma boa comissão para mim. Ao mesmo tempo, assim, a arte, o estilo arquitetônico não é uma coisa que está em legislação e nem deve estar, sabe? E essa discussão aqui eu acho que ela é interessante porque ela começa e abre um leque aí para os arquitetos, pelo menos serem autênticos, né? Quando fizerem sua arquitetura ou quando se expressarem em termos de arte. Eu acabei esquecendo de falar, né? Eu acho que ficou legal e interessante aqui também essa discussão da gente utilizar a ideia de massificação do que popularização, porque pra gente tirar, assim, tudo aquilo que é produzido fora do círculo acadêmico, também com qualidade, né, isso que você falou, né, arquiteturas que são feitas à margem desse poder acadêmico, eles também criam coisas interessantes, né. Então, assim, tem pessoal em São Paulo estuda bastante essas construções, né, essas vilas operárias e tal, tipos de revestimentos que eram usados e tal. Eu lembrei do Gustavo Lima, acabei não falando, mas pra mim a casa da Ana Hickman e do Gustavo Lima estão no mesmo patamar. Então, indo para dicas, quem quer começar aí? Mila, você tá com essa dica aí? Na verdade, 3 dicas. Acabei incluindo uma outra aí, depois de ouvir a fala do Rafael. No YouTube, a gente tem um canal que se chama Kit Cult, e ele tem um vídeo um pouco mais longo que dá algumas definições bem interessantes do kit, uma desmistificação mesmo do termo, né, colocando ele a partir das suas teorias. A segunda vem, na verdade, fora da arquitetura, porque, na verdade, esse conceito ele pode ser aplicado a várias possibilidades de arte, como a música, o cinema e tal. E aí eu indico os filmes do Almodóvar, principalmente o Atami e Mulheres à Beira de um Ataque de Nervo. Toda a estética dos filmes do Almodóvar é tradicionalmente classificada como kit, por conta do exagero, né, gente? Por conta do exagero de cores e até da performance ali dos atores. E por último, já que a gente falou em arquitetura popular e no valor da arquitetura popular, aí indo para um outro lado do assunto, né? É o livro de um arquiteto do Sul que se chama Gutenweimer, que é a arquitetura popular brasileira.
que é um livrinho pequenininho, mas onde ele faz esse estudo, né, essa busca aí por essas arquiteturas que são ditas arquiteturas invisíveis, mas que muitas vezes têm bastante qualidade, né? E aí é o que a gente chama de arquitetura popular, muito rica em identidade cultural. E o Guggenheimer, ele vai colocar isso num livro lançado em 2005, chamado Arquitetura Popular Brasileira. A minha dica é, falando um pouco disso, lembrei daquele livro do John Habraken, que é A Estrutura do Ordinário, Forma e Controle na Paisagem Construída. Na verdade, ele escreve quase que um manifesto, né, de que a arquitetura cotidiana, ordinária, ela tem uma série de significado e coerência que as obras arquitetônicas acadêmicas, né, feitas, né, dentro das salas de ar-condicionado de um escritório ou mesmo de uma faculdade de arquitetura não conseguem captar, né? E aí ele analisa uma série de construções sobre esses aspectos e ele fala de umas coisas bem interessantes a respeito de apropriação e uso dos edifícios. Fica a dica aí, é A Estrutura do Ordinário, do John Habraken. Bom, vou deixar a dica aqui do Vanguard Kit do Clement Greenberg, que foi publicado pela Cosac Naif, no livro Arte e Cultura, mas é possível encontrar ele pela internet, talvez não com uma tradução tão boa, ou o original dele também é possível encontrar. Se eu puder dar mais de uma, já que a gente está falando de kit, Falcão, Dinheiro Não É Tudo, Mas É 100%, maravilhoso álbum de 94, Falcão que é arquiteto, né? E para o cinema, Pink Flamingos, do John Waters, de 72, com protagonista Divine, uma drag queen maravilhosa para o kit. Só coisa boa. Você me inspirou a dar dicas de filme também. Você falou da drag e tal, me lembrei de um filme que eu assisti no cinema há muito tempo atrás, que é a Hedwig, Rock, Amor e Traição, que é uma trans na Berlim Ocidental, né, que quer ser uma estrela de rock. Hedwig, Rock, Amor e Traição. E também aí aí o Titi roubou minha dica aí, eu falei do Falcão. Mas o Falcão é meu ídolo, eu adoro esse álbum, né? Inclusive aquela clássica, né, da Minha Mãe. Ai, Minha Mãe, né? Fica aí Falcão, né, o clássico, a capa do disco dele tirando uma unha encravada, né? Esse é outro. Esse é outro, pô. Esse é a capa dele numa nota de... Bom, minha dica é mais simplesinha. É um perfil no Instagram. Ela tem tudo a ver com um papo aqui de hoje. O perfil é de um cara, ele é artista digital e ele faz uma montagem de 3D renderizada e faz uma por dia. E é impressionante o que o cara faz, assim. O perfil é BeepleCrap, BEEPLE_CRAP, BeepleCrap. E o cara, ele é completamente surtado. Convido vocês a darem uma olhada no Instagram do cara. Cada dia tem uma arte diferente. Até umas, inclusive, animadas, assim. Ele faz umas críticas políticas, né? Ele é americano, então ele faz umas coisas bem bizarras. Sugiro o Thiago dar uma olhada, que ele gosta de ver essas coisas meio bizarras. Coitado do Thiago. Sacanagem. Vou mandar o link pra vocês. Bizarro e kit é comigo mesmo, eu verei. Obrigado pela dica. Bom, galera, e é isso. Queria agradecer aqui a Mila. Obrigado, Mila, pela presença aqui. Eu que agradeço. Me chamem sempre que eu vou. E Thiago, muito obrigado. Você tá sempre aqui com a gente. Volte mais vezes. Muito obrigado. É sempre um prazer. Foi divertidíssimo. Só chamar que a gente tá aí. Valeu. E aí, Rafa, mais um, né? Valeu, mais um. Aqui, Thiago. Eu tinha certeza que ele tava tirando a unha encravada. É na contracapa, hein? É porque eu escutei esse álbum. Pelo amor de Deus. Segurando o álbum, entendeu? Não era de Spotify que a gente só via a capinha, né? A contracapa é ele tirando uma unha encravada, tá? O Google. Eu sabia, essa imagem era mais forte. Isso que dá juntar a Rafa e o Thiago, é foda. Bom, galera, a gente volta então daqui a 15 dias com mais um episódio pra vocês. Até mais!